Fala então aí, aluno do sexto ano 1, bem-vindo a mais uma aula de Geografia com o professor Ederson. E vamos então direto ao assunto, porque nós temos que estudar um pouco mais sobre os agentes externos e a formação do relevo, inclusive a classificação, os tipos de relevos que nós temos. Então, uma aula muito importante, você precisa assistir do começo, do meio e até o fim, para depois realizar as atividades, porque esta aula faz muita diferença para a sua carreira, ok? Carreira escolar. Vamos lá então, deixa eu soltar uma musiquinha de fundo aqui, que fica bem legal de escutar, ok? E vamos então para a nossa aula. Eu acho que o vídeo está meio travado, mas a voz está tranquila, né? Se tiver a voz tranquila, vai ficar bom. Não precisa ficar vendo o meu rosto. Vamos lá? Então é o seguinte, vamos falar então, eu vou mostrar a minha tela aqui, não é essa, mas é esta daqui, ok? Então vamos ao que interessa. Toda vez esse Google fala ok, não estou falando com você. Então aqui, pessoal, na última aula, na última atividade que vocês fizeram, foi falado sobre os agentes internos, né? Então, agentes internos são aqueles que vêm de dentro da estrutura terrestre para fora, ou seja, tsunamis que são formados por terremotos, maremotos, a formação de vulcanismo, a formação de abalos sísmicos que acontecem. Então vamos lá, agora a gente vai falar um pouco da parte dos agentes externos. Os agentes externos são aqueles que vêm de fora, ou seja, principalmente da atmosfera. O que é importante entender em relação aos agentes externos? Principalmente isso aqui, ó, intemperismo e erosão. O que são essas palavras aqui, intemperismo e erosão? O intemperismo, ele é provocado, você já deve ter estudado um pouco de ciências, tá? Mas vamos retomar um pouco esse assunto. Ele é provocado pela ação da natureza e envolve elementos como a água, da chuva, o vento, temperatura do sol ou do frio, do gelo, enfim, são agentes que são da própria natureza que influenciam na transformação das rochas e do solo, inclusive, tá? E a erosão, ela é simplesmente uma ação física, uma consequência física desse intemperismo. A erosão são os buracos, são as ravinas, ou seja, são aquelas partes em que você vê uma parte que não é original, ou seja, foi transformada e foi feito um buraco sobre ela. Então vamos falar mais especificamente. Então as rochas e o solo sofrem, por exemplo, um intemperismo físico. Esse intemperismo físico, ele acontece porque as rochas vão sendo rachadas pela própria chuva, ventos, a areia que vem de alguns ventos que bate nas rochas, outras rochas que caem em cima de rochas e vão deteriorando, vão quebrando essas rochas em outras. Então o físico é o processo em que há o contato, a quebra, a destruição. O processo de intemperismo químico, ele está relacionado principalmente às águas da chuva, às águas dos rios e dos oceanos, que acabam penetrando nas fissuras, nas rachaduras das rochas, e ali existe uma dissolução dos minerais. Então, algumas rochas têm minerais que são dissolvidos mais facilmente. Então, o intemperismo químico acontece quando a água dissolve alguns minerais e vai deixando ela mais frágil, e assim vai transformando essa rocha. O intemperismo biológico, ele acontece porque as microestruturas biológicas, como raízes de plantas, que na verdade não é tão micro assim, é mais a macro, né? Mas, por exemplo, bactérias, fungos, entre outros tipos de animaizinhos pequenininhos, vão deteriorando as rochas e o solo vai sendo transformado também pela ação do intemperismo biológico, certo? Então, o que acontece? Por exemplo, na formação de uma montanha, quando a gente viu na formação da montanha que existe um agente interno de elevação da crosta terrestre,
Por exemplo, o terremoto, o próprio tectonismo, que faz a junção de duas placas tectônicas e a elevação dessa cordilheira ou da montanha. Com o tempo, essa montanha ela vai sofrer um desgaste, né? As rochas vão sofrer desgaste, vai formar o solo vai ser carregado. E isso tudo acontece pela ação dos agentes externos do relevo. A chuva, o vento, a formação do rio que vai levar, olha aqui, ó, um vale que é formado. Então, a nossa apostila traz imagens muito legais que dá para perceber essa transformação do relevo pelos agentes externos. Todos esses vales que nós encontramos aqui nessa imagem da esquerda, que é a montanha na Cordilheira dos Andes, esses vales aqui, ó, eles só aparecem justamente por agentes externos. As geleiras que tem no alto ali descongelam, criam fissuras nas rochas e vão a cada dia mais esculpindo essas rochas, causando diferenciações e depois vão levando para baixo na planície que vai sendo e recebendo esses sedimentos das rochas. Sedimentos são restos de outras rochas. Aqui, por exemplo, a demonstração de um exemplo da Serra do Mar no Paraná. Você vê que os topos dessa serra são menos pontiagudos, né? São mais arredondados do que as montanhas. Então a serra já é considerada um planalto. Nós vamos falar daqui a pouco sobre os tipos de relevo, mas ela já é mais desgastada, ela sofreu muito mais tempo e ação da natureza e sofreu mais desgaste, ok? Tanto é que você vê que aqui não tem muita vegetação, porque é mais alto, a montanha é mais alta, ela tem uma altitude maior, muito frio, não se desenvolve muita vegetação. Já uma serra não é tão alta, pode chegar até ali 2.000 metros de altitude, mas consegue mesmo assim ainda compor uma floresta, né, vegetação, porque ela não tem tanta altitude, ela já fornece mais gases. Aqui o ar é mais rarefeito, não fornece tanto os gases, ok? Fora que desculpa, voltando ali, fora que a questão do frio, dá para ver neve aqui não tem neve, não tem tanto frio no topo de uma serra quanto numa montanha. Vamos lá, o intemperismo e a formação do solo. Vocês já sabem que o solo ele é um resultado da decomposição das rochas. Então só existe solo, só existe terra porque existe rocha. A rocha é oriunda, ela tem uma origem do magma. Nós já estudamos anteriormente o magma ou metamórfica, magmática, metamórfica ou sedimentares. Então rochas são compactadas, são mais rígidas. O solo é como se a rocha fosse descompactada em pequenos grãos, né? E ficam mais finos esses grãos da rocha. Por isso que eles têm constituições diferentes. Muitos solos eles são diferenciados de cores e estruturas e composições justamente porque existem misturas ali também de matéria orgânica ou não, e também de metais, como por exemplo lá no Mato Grosso existem solos do Cerrado que são solos não muito férteis, são muito assim complicados, tem pouca fertilidade porque tem muitos metais pesados, ok? Então o solo é um resultado, é uma camada que é formada pela decomposição das rochas, que é formada principalmente pelo esse intemperismo e a erosão que nós comentamos. Bom, erosão e a degradação dos solos. O que é importante que você lê sobre isso? A erosão eólica, ela é causada pelo vento. Muitos solos, então, são movimentados pelo vento. Então tem áreas de dunas, de desertos, de áreas litorâneas que nem sempre vão ter a mesma estrutura, a mesma composição, porque esse solo é carregado muitas vezes pelo vento. Aqui é uma duna no Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins. Então o que acontece? Essa duna nem sempre vai ficar aqui. Ela pode ser carregada pelo vento e um dia está desse lado, por exemplo. Erosão fluvial. Temos então a eólica, que é causada pelo vento, é o desgaste e a movimentação formada pelo vento. A erosão fluvial, que é pelos rios. Então o que é a erosão fluvial? Os rios vão carregando esse solo que está ali ou na lateral, né, nas margens do próprio rio, ou também o solo que está por baixo e as rochas que ele vai esculpindo ali.
e existe um processo chamado de assoreamento do rio, que é o carregamento do solo que vai caindo nesse rio. Então olha só aqui um processo de assoreamento. O que é toda essa areia ou esse solo aqui? É porque ao redor desse rio, as margens do rio perderam muitas florestas, que são chamadas de matas ciliares. E toda a água que vai procurar o rio como a parte mais baixa do nível ali, ela carrega esse solo. Quando o solo vai enchendo o rio, ele causa o assoreamento, que vai praticamente entupindo ali os rios com muito solo. Tem rios que ficam muito largos e rasos por causa desse assoreamento, porque o solo acaba entrando dentro do rio e não deveria, né, naturalmente. A erosão marinha, vocês já viram que as rochas que estão no litoral, elas são esculpidas também, criam paredões que são chamadas de falésias. As falésias aqui, ó, são esses paredões que são criados pela erosão marinha. Então é interessante que no Brasil, mais ali na região do Nordeste que tem essas falésias, mas ao redor do mundo tem muitas falésias legais, bonitas, importantes. Na Grécia, ali no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo, tem muitas áreas de falésias. Então é interessante de se ver, de se estudar uma erosão marinha que causa problemas, entre aspas, né? É natural, não é problema, mas ele causa alterações nesse relevo ali. A erosão glacial, essa é conhecida como das geleiras. Então as geleiras elas acabam escorrendo, né? Chega um período que elas vão derretendo o carregamento de alguns blocos de gelo vai gerando um atrito no solo e nas rochas e vai criando também uma forma de uma erosão. A erosão antrópica, antro se refere ao homem. Então o que é erosão antrópica? O homem desmata, o homem faz buracos, para construir estradas, casas, enfim. Então a erosão antrópica refere-se àquela que o homem provoca. E a que é mais acelerada, com certeza, é a antrópica. Ok? Então isso foram estilos, né, tipos de erosão. Outros tipos de degradação do solo. Existe o esgotamento, né, que é aquele que usa-se para plantações, né? Depois deem uma lida aqui, não tem dificuldade nenhuma, é bem tranquilo. Esgotamento, a salinização, que fica muita produção de sais minerais, compactação, quando se pisa muito no solo, desertificação, quando ele vai ficando uma cobertura vegetal rala, ou seja, vão tirando muito a vegetação original e vai ficando com solos expostos. Isso pode prejudicar o próprio solo da região. A arenização, que pode ser um resultado da desertificação, ok? Que é principalmente quando existem formações de solos muito arenosos, ou seja, eles têm poucos nutrientes, eles são mais frágeis assim. Então muitos solos dependem da sua origem, da origem da rocha, ok? No Brasil tem muitos solos que são de origem, chamados de origem de latossolos. Por quê? Porque são solos bons, que tem bastante nutrientes, são mais argilosos, conseguem reter mais a água. Agora os solos que são arenosos não conseguem reter muita água, eles são menos férteis do que os solos, por exemplo, de latossolos. Vamos agora para uma questão importantíssima. Essas atividades vocês têm que fazer, ok? Que é sobre a desertificação. Ó. Essas áreas vermelhas do mapa mostram áreas que têm uma vulnerabilidade muito grande em relação à desertificação. São vulneráveis, são mais fáceis de acontecer desertificação. Por quê? Porque são áreas de climas diferenciados, mais desérticos, mais secos, e aí o solo pode sofrer com isso, se tornar mais desérticos mesmo. Nós temos aqui agora uma coisa importante que é para falar sobre a classificação e as formas do relevo. Isso não tem dificuldade nenhuma. Vocês têm que praticamente ler, observar as imagens e entender. Montanhas. Nós temos que lembrar que montanhas não há no Brasil. Já houve há milhões de anos atrás, quando se refere à formação da crosta terrestre.
Então, na placa tectônica que o Brasil está, ele está no meio da placa, no centro da placa. Já nas bordas, que o Brasil não se pertence mais à parte dessa borda, é onde tem as grandes elevações, que são as montanhas. As Cordilheiras dos Andes, por exemplo, são formadas por dobramentos modernos ou dobramentos recentes, que é onde existe o encontro de duas placas tectônicas, a sul-americana e a placa de Nazca do Pacífico, se encontram e eles vão fazer um soerguimento da Terra ali, causando a formação de montanhas. Então, montanhas são as maiores elevações do relevo terrestre e continental. Ilhas também têm montanhas, é claro. Planalto. O Planalto ele já teve um processo de erosão, de intemperismo, de desgaste muito grande. Então, apesar dele ser área alta, como serras, colinas, ele tem as escarpas também, que são esses paredões. O Planalto ele tem um topo mais plano do que as montanhas, por exemplo. Não tem muitas elevações pontiagudas. E a planície é um resultado de recebimento de sedimentos do Planalto, por exemplo. Está vendo que os rios carregam o resto de rochas e solos e vão se acumulando numa área mais baixa e formam planícies, áreas planas ou quase totalmente planas, porque recebem sedimentos. E a outra é a depressão. As depressões são áreas mais rebaixadas, grandes buracos, grandes crateras formadas principalmente por áreas mais baixas do que ao seu redor. A depressão relativa é chamada quando ela está acima do nível do mar. A depressão absoluta é quando ela está abaixo do nível do mar. Então os rios correm para o mar, que é o nível mais baixo, mas existem depressões que têm desgastes maiores ali, ficaram mais baixo que o nível do mar, porque a crosta terrestre ela é muito espessa em comparação também com o oceano, certo? E aí você encontra, por exemplo, o Mar Morto. O Mar Morto que tem lá em Israel, ele é uma depressão absoluta, ele é abaixo do nível do mar. Então, essas são os 4 tipos de relevos: a montanha, o planalto, a planície e depressão. Esses relevos são considerados relevos terrestres, continentais. Também pode acontecer em ilhas. São os relevos que a gente encontra emersos, acima do oceano. E a gente também tem os relevos que são abaixo dos oceanos. Depois leiam certinho algumas características, grifem sobre as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Ok? Tudo está na apostila, todas as imagens. É muito fácil, muito tranquilo. Olha o Mar Morto que eu falei, que é uma depressão absoluta, está abaixo do nível do mar. Ah, mas como que eu vejo aqui? É que o Mar Morto ele é um grande lago, né? E aí ele tem uma profundidade que é abaixo do nível do mar. Ok? Aqui nesse mapa você vai ver as unidades morfoestruturais do Brasil, onde tem aqui principalmente a demonstração das áreas de planalto, de planícies e depressões. Pelo mapa, o que se percebe? Quero que você chegue à conclusão. O que predomina? São planícies? São planaltos? Depressões? Você vê que a classificação não tem montanhas no Brasil. As montanhas ficam na Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, mas o Brasil já não é considerado como montanhas, ok? Se alguém falar para você, eu vi a montanha ali, eu vi a montanha ali no Brasil, você fala para ele, no Brasil não tem montanha, nós temos apenas planaltos, que são mais altos, né, no relevo. Bom, e aí temos relevo submarino, olha que interessante, é importante estudar também o relevo submarino. Aqui no comecinho, onde tem a praia, sabe? Você sai da praia ali e você pisou na areia pisou na água do mar, na praia onde vem aquelas ondas quebrando, você começa a pisar sobre a plataforma continental, que é uma extensão do continente. A hora que você entra no oceano e tem uma extensão de chão, né, do continente, é a plataforma continental. Então é a primeira parte ali, onde ficam as ondas ali, onde a gente consegue ficar na praia. Logo depois de uma distância cerca ali talvez de 100 a 200 quilômetros, dependendo do país,
você vai ver que tem uma grande queda, que é chamada de talude continental. O talude é um escorregador, é um barranco enorme que tem, que vai aumentar essa profundidade daí do oceano. E aí depois você pode encontrar uma fossa continental. Depois do talude, uma fossa, e aí tem um aumento ali depois do relevo, onde fica toda essa parte é chamada de bacia oceânica, certo? Aqui é a bacia oceânica. Existe a cadeia oceânica ou a cadeia meso-oceânica, que muitas vezes acontece porque tem uma abertura de placas aqui, uma placa tectônica que vai para oeste, a outra para leste. No caso do Oceano Atlântico, existe a cadeia mesoatlântica, que fica justamente aqui no meio do Oceano Atlântico, porque existem as placas africanas e da América que se afastam. E aí criaram exatamente essa cadeia oceânica, que é uma cadeia de montanhas no fundo do oceano. Um dia o que vai acontecer? Provavelmente, com a saída desse magma que vai se acumulando e subindo aqui, vai aparecer uma grande ilha e dividir o Oceano Atlântico praticamente em dois. Digamos que seria Oceano Oeste e Oceano Leste. É interessante isso. Claro que são milhões de anos que vão ter que se passar aí. E depois temos o sopé continental, aqui do outro lado o talude continental e a plataforma continental novamente. O que a gente vê aqui nessa imagem não colocaram, mas existe o nome dessa bacia aqui, ó. Isso é uma bacia oceânica, esse total, esse conjunto, ok? Então esse é o tipo de relevo submarino que nós encontramos. Então lá na área terrestre nós temos alguns. Aqui tem o tipo da classificação, as características de cada um desses relevos, ok? Bom, pessoal, depois você responda as atividades que foram passadas para vocês. É muito importante estudar os relevos, tá? Isso aqui vai para o resto da sua vida, você aprender sobre os relevos e que você possa entender como que realmente é formada a estrutura terrestre, a estrutura da nossa crosta. Eu acho que é importante demais isso, principalmente na geografia, ok? Espero que vocês tenham entendido bem. Então, na próxima aula nós corrigimos e falamos mais sobre isso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!